Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Vamos iniciar o culto, dirigido pelos adolescentes. Adolescentes não, jovens, perdão. Vamos se colocar de pé em referência à palavra do Senhor. Vamos abrir em Salmos, capítulo 100. Vamos ler o capítulo inteiro. Amém. Salmos, capítulo 100. Versão NTLH. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Versículo 4. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e sua fidelidade não tem fim. Pode se assentar, irmãos. Prometo ser breve. Não vou cortar o tempo demais. Irmãos, eu tenho uma reflexão aqui, para fazer para vocês. Quando eu estava lendo esse capítulo, veio muitas coisas sobre a minha cabeça, E quando Deus falava comigo, ele primeiro fala comigo antes de falar com vocês. Sempre assim, E durante eu estava lendo isso, eu percebi que aqui ele fala sobre o verdadeiro cristão. E que ele não ora e ele não adora o Senhor uma hora antes do culto. Ele prepara a vida dele na semana, durante a cada momento da vida dele, para chegar aqui no culto, entregar o melhor para o Senhor. Ele diz aqui, bem no começo aqui, adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Então, você já tem que estar preparado antes de vir para o culto. Você entrega a sua vida antes. Quantas vezes a gente não está orando e a gente pede algo para Deus antes de agradecer pelas coisas que Ele faz na nossa vida? Até porque, se você está aqui hoje, Deus te proveu tudo essa semana para você. Se você passou alguma dificuldade, você está aqui hoje, glória a Deus por isso. E agradeça a Deus. Quando você estiver orando, não estou falando que não tem jeito certo ou jeito errado. Mas lembre de agradecer ao Senhor por tudo. Até porque Ele é nosso Pai, A gente não vai chegar no nosso Pai e falar, a gente vai embora com os 18 anos e vai dizer adeus, A gente vai levar tudo que Ele ensinou para a gente, e entregar para os nossos filhos. A gente vai mostrar e ser reverência. Até porque Ele diz aqui também, entrem pelos portões do templo, com ações de graça e entrem nos seus pátios. Então, você vai demonstrar isso para outras pessoas. Então, demonstre o seu louvor e adoração a Deus. Vamos se colocar de pé. Amém, vamos orar aqui. O Ministério de Louvor já está com a oportunidade. Senhor, eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa noite abençoada, Pai amado, esse culto, Pai, que o Senhor separou para a gente, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, Pai, aquele que não pôde vir, Pai amado. Cuida da vida dessas pessoas, Pai, visita elas, Pai, para que elas possam estar aqui no próximo, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, pela minha vida e pela minha família, Pai. Pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, Senhor Jesus, que são abençoados por Deus. Muito obrigado pelos irmãos da igreja, Pai, que crescemos juntos, Pai, em fé, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, igreja. Aplauda o nome do Senhor, Jesus. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? E que nessa noite nós possamos declarar isso, que Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, e nós confiamos nele. Amém? Glória a Deus.
vamos para o dízimo das ofertas. Queria chamar aqui o Cláudio, líder do Masbrac. Oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Gostaria de estar lendo com os amados, 2 Coríntios 9, 7. Vou ler lá que eu abri a Bíblia aqui, mas esqueci o óculos. As letrinhas estão sumindo, irmãos. A Bíblia está ficando, as letras estão ficando miúdas, amém? A palavra do Senhor diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Glorificado seja o nome do Senhor. Dar com alegria, vir ao culto com alegria, acordar cedo com alegria, dar o seu melhor no seu dia para o Senhor, com alegria. Tudo que fizermos, né? Ali está falando de dar, de doar, de se entregar, né? Então, quando você amém, é ao vivo assim mesmo. Ele falou o quê, irmãos? Dízimos e ofertas. Não, você falou dízimos e ofertas. Amém, eu entendi isso daí. Amém. Está falando, perdão. Eu entendi, ele falou dízimos, ofertas para mim, eu entendi isso daí. É a oportunidade. A oportunidade de dar um Masbrac. Também estou um pouco ansioso aqui. Hoje o dia foi meio assim na minha cabeça, então ainda tá meio embaralhado algumas coisas aqui. Gostaria de chamar os amados irmãos da Masbrac para a gente poder estar louvando o hino. Amém? Hoje culto dirigido aí pela Jubrac. Nós tivemos aí, parece que foi ontem que estávamos aqui, né, com a Jubrac. Sábado tivemos aí o culto de aniversário da Jubrac e hoje estamos aqui com a direção do culto pela Jubrac. Amém? Como eu disse, hoje a minha cabeça está um pouquinho assim meio bagunçada ainda com algumas novidades aí, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo, é bênção, mas vamos estar louvando juntos aí, né? Junto com a Jubrac, viemos para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Marcos 12, versículo 12, verso 41. Amém? Quem for achando, por favor, ficar de pé. Amém. Bom, nesse versículo fala: Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa duas moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Que nesse momento de dízimos e ofertas seja um momento de vocês entregarem, independente se é valor, se é a sua adoração, se é o seu tempo, o que vocês têm para entregar para o Senhor, que nessa noite vocês consigam entregar de coração e com fé, que Deus vai retribuir, que Deus vai honrar e que Deus vai prover. Mesmo que não pareça em algumas circunstâncias que pode ser complicado ou até mesmo improvável, mas Deus proverá toda a fé. Eu vou pedir para o louvor se posicionar. Vamos fechar os olhos e estar orando. Senhor, obrigada por esse momento, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida de cada um que vai estar ofertando, Pai, com o seu tempo, louvor e com os dinheiros. Pai, abre a porta, Pai, de quem está precisando nesse momento e que no momento que eles menos esperam, que eles consigam ver o seu mover, Pai. E que para a honra e glória do Senhor seja a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Lembrando também, irmãos, que tem o Pix da igreja, caso vocês queiram fazer o Pix.
nosso louvor possa ser de coração, né? Vamos... As crianças vão descer? Não? Podem vir à frente. Sal da igreja capaz do Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, Senhor, te louvo, te agradeço, Senhor, por mais uma noite na tua presença, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo nosso dia, por poder, Senhor, estar aqui para te adorar. Nosso aleluia a ti. Ó Deus, abençoe a vida, Senhor, e ministrar para as crianças. O coração dela possa estar aberto, Senhor, para receber a tua palavra, Pai. Continue conosco, nos ajudando, nos abençoando. E toda a tua igreja, Pai, que possa estar atenta a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Vamos passar para o momento da palavra. Eu queria chamar o Daniel, nosso preletor da noite. Amém. Vamos orar pela vida dele, irmãos. Amém. Soberano, eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, pela vida do Daniel, Senhor Jesus, que primeiro, Pai amado, Senhor Jesus, falou com ele, Pai. Senhor Jesus, usa a vida dele, Pai, como um instrumento, Pai, para trazer a palavra, Pai amado, que primeiro, Pai, tratou na vida dele, Pai. Senhor, agradecemos, Pai, por essa noite, Pai amado, esse privilégio de ouvir a sua palavra, Pai. Abençoa a vida dele, Senhor, e sua casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Quem é grato pela vida que o Senhor deu, dá um glória a Deus também. Aleluia. Grande alegria estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra. Primeiramente, né, querendo lembrar a nossa irmã Cleide, quando eu comecei a vir na Brasil para Cristo, né, irmã Cleide? Ela foi usada por Deus, olha onde eu estou. Deus, Ele é fiel, Ele não tarda, Ele não falha, Ele sempre tem a hora exata. Amém? Muito feliz de estar aqui, porque, como a Gilbrac já sabe, Deus abençoe, como a Gilbrac já sabe, eu pregava desde os 16 anos, né, assembleiano e tal, ia para as outras igrejas, ia a Zona Leste afora, pregando em vários locais. E aí o Senhor me trouxe aqui na Brasil para Cristo, Ele foi me mudando, me colocando no azeite, né, no óleo não, porque no óleo incha, né, foi me colocando no azeite, e aí Deus foi preparando, e aí toda a Gilbrac agora está encarregada aí de trazer um pouco da palavra. Aí chegou a minha vez. Muita alegria estar aqui nessa noite perante os irmãos, que Deus venha abençoar a vida de cada um que veio. É uma noite, como diz o nosso irmão Rafael, uma noite que não volta, tá? Uma noite única, não só pelos louvores, não só por quem está aqui na frente, não só pela palavra que vai ser trazida, mas é única porque Deus, Ele separa cada dia especial. Nenhum dia é igual a um outro, você pode perceber. Na presença do Senhor, mais ainda, né? Tem as lutas, tem as provas, mas a gente sempre passa com alegria. Nessa noite o tema, ele vai ser um pouquinho simples, mas um pouco complexo também. Ele é um tema simples de falar, eu quero que a igreja repita comigo. Diga comigo assim, saia da massa. Fala para o irmão que está do seu lado, saia da massa. Glória a Deus. É um tema que o Senhor, Ele pôs no meu coração e a gente vai destrinchar aí um pouco da Bíblia. Quem gosta de ler Bíblia, levanta a mão. Podia ser um pouco mais, Deus abençoe. Brincadeira. A gente vai destrinchar um pouco aqui do Novo Testamento, vai falar sobre Jesus. Eu não vou dar muito spoiler, tá? Mas a gente vai aprender hoje que a gente não pode estar na massa. Amém? A gente vai começar aqui, eu vou deixar aqui as anotações não de palavra, mas de versículos, né? Porque eu me perco bastante. Então já tem aqui todos os locais aonde a gente vai transitar. A gente vai começar por Marcos, tá? Marcos capítulo 16 e versículo 9. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Marcos capítulo 16, versículo 9, vai começar dizendo, no meu título, na minha Bíblia, diz assim, aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã da primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, na qual tinha expulsado 7 demônios.
Aleluia a Deus. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os discípulos, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Até aqui. A gente vê nessa palavra, uma palavra que a gente sempre conhece, Jesus foi morto, crucificado, ele ressuscitou. Os irmãos podem se sentar, muito obrigado por lembrar. A gente vai engrenando, a gente vai ficando feliz, alegre, aí daqui a pouco virou foguete. Aleluia, Jesus. Aqui já começa dizendo sobre a ressurreição de Jesus. E no meio do caminho, Maria Madalena, a qual a palavra já nos diz, a qual Jesus expulsou 7 demônios, ela estava no caminho e Jesus apareceu a ela. E eu não consigo nem imaginar, né, o rosto de Maria Madalena olhando para Jesus e falando, esse é o Cristo ressuscitado. Eu não acredito, eu preciso falar para os discípulos que Jesus está vivo. Só que aí no versículo 11, pode colocar na tela novamente, vai dizer assim, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E aí que a gente começa a entrar a falar sobre a massa. A massa no nosso dicionário brasileiro, dicionário português, ela é um conjunto de pesos, é um conjunto de unidades, talvez de números, de massa corporal. Massa, ela também cita sobre população, sobre povos, sobre multidões, sobre pessoas. Pessoas juntas são a massa. Só que a massa aqui que a gente vai tratar é uma massa não muito legal, que é a massa que se encontra lá fora, no mundo, onde a gente tanto tem, a gente vai ler isso, onde Jesus mandou a gente pregar o nosso ID. É dessa massa que a gente está falando. Porque muitos de nós, alguns momentos ou vários momentos, estamos na massa, infelizmente. E aí nesse versículo 11, quando Maria Madalena chega para Jesus e fala, chega para os discípulos e fala que Jesus está vivo, que ela viu Jesus em carne, em pele, em osso, viu com os próprios olhos, eles não creram. Eles estavam tão presos na massa. O que eu quero dizer? Os discípulos que outrora andavam com Jesus, aprenderam de Jesus, viram o sermão do monte, viram Jesus ser crucificado, viram sangue e água jorrar de Jesus. Outrora eles estavam tristes, aflitos, porque Jesus tinha morrido. Ai, o que será de nós? O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Só Jesus tem um caminho da vida eterna, mas Jesus morreu, e aí? É justamente nessa massa que às vezes a gente se encontra. Sem fé, sem poder crer no Senhor, sem querer acreditar no Senhor, sem querer andar com Jesus. Porque é justamente nas massas, onde a gente citou sobre conjunto de pessoas, sobre população, que a gente quer se esconder de Deus. Ou que a gente acha que Deus não nos está vendo. Amém? A gente pensa que Jesus nos abandonou, a gente pensa que Jesus morreu, ele não volta mais. É nessa massa que encontra o perigo. É nessa massa onde a gente peca. É nessa massa onde a gente cai na tentação e aí permite se afundar cada vez mais. Só que agora a gente vai para o capítulo de Mateus, capítulo 28. Aleluia, Jesus. E a gente vai entender mais um pouco, porque tem outras versões. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1. Aleluia, Jesus. Vai dizer assim, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Que maravilha. E o seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Versículo 6, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vê o lugar onde Jesus, o Senhor, jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis a que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo,
eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Agora a gente já tratou sobre massa, sobre população, sobre conjunto de pessoas. Só que a gente tem que entender que nós precisamos estar na unidade de Cristo. O que seria a unidade de Cristo? No nosso dicionário brasileiro, no dicionário português, a unidade, ela é uma só coisa, em conjunto com mais uma coisa, em mesmo pensamento. Uma unidade é uma coisa só. Ao nosso ver humano, nós somos um só. Só que na visão espiritual, nós somos um com Deus e um com nossos irmãos. Talvez os discípulos até tivessem unidade. Chorai com os que choram, né? Todos lá chorando, todos se comovendo, todos comentando sobre Jesus. Só que a massa, ela tinha tomado conta dos discípulos. As pessoas fora, a incredulidade, a falta de fé tinha tomado conta dos discípulos. E eles se esqueceram em ser unidade com Jesus. Ser unidade com o Senhor, como a gente sempre canta nos louvores, como a gente sempre vê com a palavra, é estar uma igreja só, unida em um só corpo, um só Espírito, adorando um só Deus, a um só Espírito, a um Jesus que vive e reina, que ressuscitou. E aqui fala, a palavra do Senhor começa dizendo no versículo 1, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, porque elas queriam ungir, né, o corpo do Senhor, elas queriam preparar algo em respeito a Jesus, elas foram em unidade, com o mesmo pensamento. Nós precisamos adorar o Senhor Jesus, independente de saber se Jesus tinha sido ressuscitado ou não. Independente de crer, mas elas queriam fazer algo pelo Senhor, porque elas sabiam o que Jesus tinha feito por elas. Aí elas chegam, Maria Madalena chega para os discípulos, toda alegre, toda feliz. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Eu vi Jesus com meus próprios olhos no caminho, ele mandou vocês ir para Galiléia. Jesus quer se encontrar com vocês. Aí ela chega, toda alegre. E aí estão os discípulos tudo murcho, chorando. Jesus morreu. E ela fala, não, Jesus está vivo. E eles não acreditaram. Eles não creram na palavra de Maria Madalena. Talvez eles tivessem falado para ela, você está doida? Vivo o quê? Jesus morreu, eu vi Jesus morrer, eu vi Jesus ser crucificado. Você está doida? Você bebeu? Um exemplo assim. Imagina a tristeza que Maria Madalena ficou em relação aos discípulos, porque eles estavam em uma massa, todos juntinhos, assim, chorando, todos tristes e esquecendo de tudo que Jesus já tinha feito. E aí, a gente lembra de outros cultos que a gente teve da Dobrac, da Jubrac, como a gente está tendo hoje, com os temas sobre identidade e chamado. Eu gosto de pegar nisso, porque a palavra vai de 0 a 130 anos. Amém? Mas nós que somos jovens, a gente tem esse grande problema da massa. Por quê? Hoje em dia a gente tem a tecnologia, o celular e a internet. Sabe o que é a massa? Como é que a massa entra na nossa vida? Até para os adultos, para as crianças. É um celularzinho piquititico, desse tamanho. Com uma internet que não tem fio, você não toca. Mas ela junta o mundo inteiro em uma massa só, aqui na sua mão. E agora a gente traz a palavra para os tempos de hoje, para os tempos modernos. Porque é justamente nessa massa que muitos se perdem. É justamente nessa massa que nós, primeiramente partindo de mim, para a nossa igreja, a gente esquece do Senhor Jesus. É nessa massa que a gente acorda e a primeira coisa que a gente vai fazer, fulano mandou uma mensagem, fulano postou story de frase bonita, fulano está namorando, fulano não sei o quê. É essa massa que nos tira a atenção de Jesus. E que faz a gente esquecer de tudo que Jesus já fez por nós. Quando a gente andava com Jesus, quando a gente sentava para ouvir as palavras de Jesus, a gente ficava maravilhado ouvindo o Senhor falar conosco. Que beleza que era. A gente em unidade com Jesus, todos juntos em um só corpo, um só espírito, ouvindo a palavra dele. Mas isso aqui faz a gente entrar na massa. E é isso que encontra o perigo. Amém? Agora a gente vai voltar para uma outra parte em Lucas. Aleluia. Capítulo 24. Glória a Deus. A gente vai continuar a falar sobre os discípulos e entender mais o que aconteceu depois disso.
Lucas capítulo 24, versículo 13, vai dizer assim, título da minha Bíblia, a qual todo mundo conhece, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Que palavra linda. Versículo 13 vai dizer, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava em Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Um pause aqui. Olha que maravilha. Jesus sabia que eles não iam acreditar na palavra de Maria Madalena. Jesus sabe tudo. Jesus conhecia os discípulos na palma da mão, assim como ele nos conhece. Ele põe situações no nosso dia para a gente enxergar Jesus. Só que quando a gente esquece de ser unidade com Ele, a gente não vê. A gente não vê Jesus nas pequenas coisas. A gente não vê Jesus na natureza. A gente não vê Jesus nos livramentos. A gente não vê Jesus nas palavras trazidas aqui na igreja. Isso acontece. Porque quando a gente entra na massa, a gente se esquece de ser unidade. A gente entra como se fosse numa bolha. De pessoas que falam a mesma coisa, de pessoas que querem ouvir a mesma coisa. Prosperidade, dinheiro, casa, sentimental. Não, é isso, Jesus te ama, é isso mesmo. Fica assim, tá bom assim, Jesus te ama. Deus deu seu único filho para morrer por você, tá tudo certo. Continua assim do jeito que você está, só você acreditar em Deus, é isso que a massa diz. É isso que a massa fala pra gente, só acreditar em Deus que tá tudo certo. E aí Jesus, ele se aparece para os discípulos, voltando aqui no versículo 15, só para a gente não perder o fio. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estão tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido esses dias? E ele lhes perguntou, quais? E ele lhes disse, aqui diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um dia profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Agora a gente volta a falar sobre isso porque os discípulos, eles estavam tão presos à cena de Jesus sendo morto, à cena de Jesus sendo crucificado, à cena das pessoas falando, morra o Messias, se você quiser, sai daí Jesus, você não é Jesus, você não é filho de Deus, sai dessa cruz. Eles estavam comentando sobre a entrega que eles fizeram de Jesus à morte, sobre a crucificação, e era nisso que eles pensavam, não tinha o pensamento de eternidade, porque aquele que tem unidade com Deus, ele pensa na eternidade. Aleluia, Jesus. Fala mais uma vez, saia da massa. Isso é para você mesmo, para mim. A gente precisa lembrar que nós, independente do local, somos vistos por Jesus. Seja na rua, em nossa casa, quando fechamos a porta do nosso quarto, quando estamos no banho, quando estamos no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Nós somos vistos por Jesus. Jesus, ele nunca nos abandonou. E de semelhante forma, na massa, que é no conjunto de pessoas que fogem dos olhos de Deus, acham que fogem, né? Jesus também está olhando. Ele conhece o seu coração. Só que ele faz de tudo para que você volte a olhar para ele, porque é esse o maior desejo de Jesus, que você volte a olhar para ele, que você enxergue que Jesus é seu único Salvador, suficiente Senhor, que você é dependente dele. Foi ele quem morreu por você. Só que os discípulos, eles estavam tão presos nesse pensamento de Jesus morreu, eu não sei o que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer agora? E no caminho de Emaús, eles estavam indo encontrar outros discípulos. Aqui a gente vai ver Jesus falar uma palavra maravilhosa para eles. Mas nesse caminho, Jesus, ele fez questão de aparecer para eles para ver se despertava alguma coisa nele. Jesus está do nosso lado todos os dias, nós não queremos ver. Voltando a falar sobre o celular, que é uma coisa que todo mundo tem. Quando a gente acorda, como eu já mencionei, aí a gente abre o nosso celular, é como se, na palavra que a pastora já trouxe um dia, é como se a gente falasse para Deus, eu não preciso de você.
Não preciso da tua palavra. Eu tenho um celular aqui, no celular tem tudo. É o que a massa faz. É o que o diabo ele quer que a gente acredite. Que em uma coisinha só a gente pode ter tudo. A gente pode ter palavra, a gente pode ter amigos, a gente pode ter amores, a gente pode ter distração, entretenimento, né? Que a gente vai ter conhecimento, quanto mais consumir, quanto mais entrar na massa, o Satanás ele quer que a gente acredite que a gente vai ter tudo. Mas não, a gente só tem tudo com o Senhor, porque a gente almeja estar com Ele, a gente precisa almejar estar com Ele. Porque a partir do momento que a chama do nosso coração se esfria, e a gente fica pensando, eu sou pobre, cego, nu, o que vai ser de mim? Quem sou eu? Olha que pensamento perigoso, quem sou eu? O Senhor já nos deu uma identidade, Ele já nos deu uma garantia, sarou nossas feridas, para a gente chegar num belo dia e pensar, quem sou eu? Olha só, a perda de identidade faz nós sermos da massa, faz a gente ser, que é um exemplo bem claro de ilustração, vai lá na 25 de março num dia de feriado. Vai no Brás num dia de feriado. Você vai ver como parece um monte de formiguinha andando junto, né? Nas calçadas, um atropelando o outro, aí bate, você não vê quem foi, você não vê quem encostou em você, levou um tapa, você não viu. Quando a gente perde a nossa identidade e unidade com Deus, nós somos como essas pessoas. A gente anda de forma que a gente não vê. A gente anda por pessoas e se esquece que a gente tem um Senhor. A gente é só mais um. E ser unidade não é só mais um, é ser um com Cristo. Aleluia, Jesus. Vamos continuar destrinchando então sobre multidões. Marcos, abre para a gente no capítulo de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Aleluia, Jesus. Vamos falar mais um pouquinho sobre multidão, porque a gente tem na Bíblia diversos exemplos. Capítulo 6 de Lucas, versículo 17. E descendo com eles, Jesus parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, e Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Versículo 21. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Aleluia, Jesus. O que eu quero mais destacar é no versículo 20. Volta lá. Versículo 20 diz assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos. Pode ter uma multidão ao redor de Jesus, ele vai olhar para você. Ele só precisa de um coração disposto, querendo ser olhado por Jesus. Basta um coração sincero, aberto. Jesus ele vai te enxergar no meio da multidão. Só que tem um porém, você não pode ficar nela. Você não pertence a ela, você sabe a sua identidade, você sabe que você é a unidade com Cristo, você sabe que você é um com Deus e com a igreja. Não fique na multidão. Quem fica na multidão é passado para trás. E aí aqui na palavra diz, todo mundo queria ser curado por Jesus. Todos. Todo mundo tentava tocar Jesus para ver se saía virtude, se saía bênção. Eu vou tocar Jesus que eu quero 10 mil na minha conta, eu vou tocar. Com a intenção errada. Não, eu vou tocar Jesus sim, porque eu preciso de roupa nova. Eu preciso ser próspero. Eu preciso de uma casa, preciso de um carro. Eu vou tocar Jesus. Só que não é essas pessoas a qual Jesus olha. Ele espera um coração aberto. Porque a massa ela faz isso. Ela faz você acreditar que é isso que você precisa. Ser próspero, de uma cura que vai te fazer ganhar outras coisas, ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter uma vida estável, uma família estável. Mas e Jesus? Jesus então olhou para os discípulos e falou para ele a seguinte coisa, no versículo 20, parte B. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Você pode não ter nada, mas se você tiver Jesus, Ele vai olhar para você.
e vai escrever o seu nome no livro da vida. Basta obedecer. Ser obediente a Jesus é isso, é ter um pensamento com Cristo, é ser unidade, é reconhecer o seu lugar. Não porque me colocaram nesse lugar aqui e eu preciso fazer acontecer, eu sei quem eu sou, eu tenho meu cargo. Eu sei quem eu sou melhor. Eu vou ser o melhor. É isso que Jesus quer os melhores. Será? Jesus acabou de dizer para a gente que o reino dos céus é dos pobres. Glória a Deus que eu sou pobre. Obrigado, Jesus. Mas rico de saúde. Aleluia, Jesus. Podendo trabalhar, podendo comer, poder ajudar em casa. Glória a Deus. E é isso que Jesus ele quis dizer. Os pobres de espírito, de coração. Os que não têm nada, reconhecem que precisam de Jesus. Aqueles que entendem que a sua fome só sacia com a palavra de Deus. Essa que a gente está ouvindo agora. É assim que a nossa fome se sacia. Não é nos melhores banquetes. Não é nas melhores sobremesas que a gente encontra deleite, que a gente encontra alegria. Basta ouvir a Jesus. Fica sentadinho ali, ó, ouvindo Jesus falar, nos ensinar sobre o reino do céu, porque aqui essa palavra ela fala sobre o sermão da montanha. Jesus ele estava dando esse sermão, falando sobre pecado, falando sobre tudo. Mas os discípulos estavam lá de coração pronto, queimando por Jesus. E Jesus olhou para eles. Então que nós possamos ser unidade. Porque a unidade, por mais que ninguém olhe para você, Jesus vai te enxergar. A unidade, por mais que ninguém te escute, Jesus vai ouvir a sua voz, independente de onde você estiver. A unidade, por mais que ninguém veja as coisas que você faz, as obras que você faz, mas Deus ele vai ver. Você pode tocar em várias pessoas, você pode tocar em várias coisas, você pode tocar em dinheiro, você pode tocar em casas, em carros, mas se você basta somente tocar em Jesus, você vai ter a vida eterna. Com a intenção certa. Aleluia, Jesus. Vamos continuar falando sobre passar por multidão. Marcos, abre para a gente no capítulo 8. Glória a Deus. Essa aqui todo mundo conhece, é a batata. Todo mundo vai saber. Capítulo 8, versículo 19. Aleluia, Deus. É Jesus nos explicando sobre ser unidade com Ele. Lucas capítulo 8, versículo 19. Glória a Deus. Isso mesmo. Vai dizer assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da sua multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem te ver. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Olha que coisa linda. Jesus, eu não imagino Jesus dando uma patada não, porque Jesus era manso e humilde de coração. Eu não imagino Jesus dando uma lapada assim seca não. Mas por essa palavra, Jesus falando que a mãe dele, os irmãos dele são aqueles que ouvem a palavra dele. Se eu fosse a mãe ou os irmãos de Jesus, eu ia botar meu rosto na terra e ia pedir perdão para Deus. Porque Jesus estava ensinando a eles que acima de tudo, independente da massa, independente da linhagem sanguínea, independente dos privilégios que a gente acha que a gente tem, Jesus ele quer ouvir um coração puro e sincero, disposto a estar com Ele, independente da multidão. Independente. Você pode ser do sangue de Jesus, você pode ser mãe de Jesus, você pariu Jesus. Mas Jesus vai falar que a mãe dele e os irmãos são aqueles que ouvem a palavra, que querem o reino do céu acima de todas as coisas. Isso é ser unidade. Não sendo massa pode ser até a sua família. Se você ficar na massa, você sabe que você esqueceu de Jesus. Se você chegar no meio da sua família e você falar assim, não, aqui tá bom, minha família não serve a Deus, eu vou ficar aqui também, e está tudo certo, é do meu sangue, está tudo bem. Uma hora ou outra Deus vai chamar a gente. Todos estão indo para a massa, e indo para a perdição. Porque a gente também está falando sobre família. Igreja é família, amém? Amém? Nós somos uma família. E quando a gente vê um dos nossos adentrando na massa, saindo da unidade, da nossa unidade, e entrando na massa que é lá fora,
a gente precisa se lembrar que a palavra de Deus, ela se estende sobre todos os corações. E todos precisam dela. Nós, principalmente, somos os doentes. Mas quando a gente vê alguém saindo da unidade do Senhor Jesus, a gente precisa se atentar. Porque a gente é suscetível. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E Jesus, ele estava lembrando disso também no Sermão da Montanha. Bem-aventurados vocês que são pobres de coração. O que Jesus queria dizer? Vocês que não têm nada, fiquem comigo. Eu já venci o mundo. Vocês não sabem que eu vou me entregar. Vocês não sabem que eu vou para a cruz. E vou ressuscitar. Mas bem-aventurados vocês, fiquem comigo. Vocês que não têm nada. Porque às vezes o nosso pensamento é justamente esse, como eu acabei de falar, glória a Deus porque eu sou pobre. Tem gente que se questiona, por que eu sou pobre? Por que eu tenho que pagar boleto? Por que eu tenho que pagar cartão? Por que preciso contar moedas para poder ir lá pagar tal coisa? E é nesse momento que a gente se esquece de ser unidade, se esquece da identidade de Cristo. Porque ser pobre de espírito é tudo junto. É precisar do Senhor. É olhar para a sua mesa, é olhar para a sua casa e falar, Deus, eu preciso do Senhor, cuida de mim. Porque muitas das vezes a gente acha que indo lá na massa, indo para as multidões, ouvindo o que as pessoas têm a falar, a gente pensa que ter tudo do material, ter tudo do físico, já está bom. Está ótimo. Deus, obrigado por ter tudo. Obrigado por ter as melhores coisas que o mundo, que o Senhor podia me oferecer. Valeu. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Mais uma vez sobre multidão. Marcos, vamos lá para o versículo 20, ainda no capítulo 8. Glória a Deus. Desculpe, no versículo 20 não. Aleluia, Deus. Irmãos, perdoem que a anotação aqui deu uma enganada em mim, hein? Aleluia, Jesus. Vamos aqui então para Mateus. Depois a gente volta aqui para Lucas, se alguém me lembrar. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. É aqui que o bicho pega. Aleluia, Jesus. Aqui que a gente tem um resumo sobre o que é ser massa e o que é ser unidade, para quem ainda estiver confuso. Diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui a gente já termina a pregação e Deus abençoe. Brincadeira. Volta lá no versículo 13, Marcos. Quando Jesus ele fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, o que quer dizer? A massa. É a população, é a multidão que acha que não precisa de Jesus. É aquela multidão que até estava com Jesus, que até queria tocar Jesus, mas com uma intenção errada. De Jesus não saía a virtude, porque tinha uma intenção errada. E é justamente nessa porta que muitas pessoas estão entrando e não percebem. Às vezes a gente quer louvar o nome de Deus, a gente quer adorar o nome de Deus na intenção errada, achando que Deus tem algo a nos dar, algo a nos recompensar. Não, eu vou para a igreja domingo, porque se eu for para o culto domingo, se eu tomar a ceia, eu sei que vou receber uma benção. Eu sei que se eu for na quinta-feira, se eu doar meu tempo para Deus, eu sei que Deus vai me abençoar. Eu sei que Deus vai me abençoar. Se eu for, eu sei que lá eu vou ganhar alguma coisa. Eu sei que lá eu vou tocar Jesus e vou ganhar alguma coisa dele. Na intenção errada. A porta larga e espaçosa é o caminho, muitos estão entrando por ela. Será que muitas das vezes não somos nós que estamos tentando passar nessa porta larga? Que é a porta mais fácil. É maior do que essa porta aqui que a gente passa na igreja. Muitos passam juntos. A multidão entra junto por esta porta. E muitos perecem por causa disso. É pelo pensamento de senso comum. Sabe, a Maria vai com as outras. A Mariazinha vê a outra Mariazinha indo, ela vai atrás. Por quê? Para ela está tudo bem. Se ela está indo, eu vou também. Mas e Jesus, onde fica nisso? E a unidade de Cristo? A mesma intenção que o Espírito Santo está aqui, se faz presente em nosso meio, que habita em nós, que Jesus deixou. Cadê essa mesma intenção?
Agora a gente vem aqui para o versículo 14 e diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus está dizendo o quê? Fuja da massa, saia da massa. Fala mais uma vez, saia da massa. Que nós possamos fugir dessa massa. Lembrando que lá tem pessoas que precisam do Senhor, claro. Mas que a gente não venha estar nela. Que venha ter uma pulguinha aqui atrás da orelha quando a gente acordar e pensar, será que eu estou sendo igual a massa? Será que eu estou sendo igual às pessoas a qual eu tanto critico, a qual eu tanto falo que eu não posso ser? Porque o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Né? Que a gente possa acordar e pensar, será que eu estou adorando o Senhor na intenção correta? Será que eu estou realmente almejando entrar pela porta estreita? Será que eu estou vendo essa porta na minha frente? Porque eu quero ver? Ou será que eu quero ver a porta larga? Que é mais fácil de passar, né? Não precisa fazer uma dietinha, não precisa, né? Pode passar de boa. Os irmãos entenderam. Que não precisa fazer um jejumzinho espiritual, pode entrar de qualquer jeito. Né? Que nós possamos pensar nisso. Jesus ele nos quer como unidade, como um com Ele. Amém? Para a gente começar já a finalizar, Marcos, Mateus capítulo 9. Falei que a gente ia destrinchar a Bíblia? Gostar de Bíblia é para cristão mesmo. Amém? Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 36. Aleluia, Jesus. Estamos finalizando. E Jesus, ele aqui está nos dando a conclusão. Versículo 36 diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Grande é a seara e poucos os ceifeiros. É triste Jesus ele ter que falar isso, né? Porque nos lembra que poucos são aqueles que querem entrar na porta estreita. Poucos são aqueles que querem passar pela massa para que Jesus veja o milagre acontecer. Porque muitos desses que vão para essas multidões, que vão na intenção até que boa. Não, eu vou passar por essa multidão porque eu preciso tocar Jesus, eu sei a minha intenção, eu sei que eu sou a identidade que Jesus colocou em mim, eu sei que eu sou unidade com Jesus e que eu preciso de um milagre, mas é que eu preciso que outras pessoas enxerguem Jesus em mim. Só que muitas dessas pessoas, que mesmo na intenção boa, vão para esses lugares, a massa, na multidão, multidões na população, se esquecem do que o Senhor havia feito e ficam por lá. E é aí que Jesus fala, são poucos os ceifeiros, porque muitos desses ceifeiros, uma hora, estavam na obra do Senhor, mas se perderam. Esqueceram de Jesus. Como os discípulos. Maria Madalena chegou, como a gente já leu, toda alegre, e os discípulos tudo murcho assim, Jesus morreu. Não, mas eu vi Jesus. Não viu não. É coisa da sua cabeça. Porque já tinha consumido, a multidão, a população já tinha consumido os discípulos. Eles esqueceram de crer no Senhor. Aleluia, Jesus. E para a gente concluir, vamos lá em Romanos, Marcos. Por último, Romanos capítulo 15. Glória a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 5. Tá? Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento para uns com os outros, segundo Cristo Jesus. Versículo 6. Para que concordes a uma boca. Fala comigo, uma boca. Glorifiqueis ao Deus e Pai de vosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Jesus ele conclui toda a palavra que eles, aliás, o Paulo, né, ele conclui toda a palavra que Jesus já tinha dito para ele sobre ser unidade. Tudo que ele aprendeu nessa caminhada, tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos, tudo que eles vêm pregando depois da morte de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, depois que eles entenderam e viram Jesus. Quando Jesus mandou eles pegarem o ide a toda criatura, pregar o evangelho.
Depois diz que Jesus ele fez isso por final, né? Jesus ele até deu um sermão para eles, né? Por que vocês não creem em mim? Agora vão e pregam o evangelho a toda criatura, que eu vou para o Pai. Vou sentar à direita do trono de Deus. Depois que Jesus ele faz isso, aí sim os discípulos começam a entender que eles são unidade com Jesus. E aí que a gente tem essa palavra, sobre uma boca, confessar o mesmo Senhor. Uma só boca, um só espírito, um só corpo, com vários membros, mas com o mesmo pensamento, buscar almas ao Senhor Jesus. E aqui que toda a palavra se conclui. Se nós conhecemos a nossa identidade, se nós conhecemos que somos um com Deus, se nós reconhecemos que a massa, que a população lá fora precisa do Senhor, a gente sabe que em uma só boca, uma só igreja, a gente precisa levar o evangelho para eles. Porque eles precisam do Senhor Jesus. Assim como a mulher do fluxo de sangue passou pela multidão e na intenção certa tocou nas vestes de Jesus e foi curada, nós precisamos ser. Tenha uma boa intenção. Tenha a intenção correta. Você pode passar pela multidão, mas você não pertence a ela. Você pode passar pela massa, mas você não é dela. Você tem uma identidade que é Jesus. Amém? Fiquem de pé, vamos fazer uma breve oração. Que a gente possa reconhecer e entender que o nosso lugar ele não é aqui, é de passagem. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui. E o Senhor nessa noite ele nos lembra de sermos um com Ele. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar em comunhão ao Senhor. Amado Deus, amado Pai, aqui está a Tua igreja, Senhor Jesus. Que nós nessa palavra, Pai, entendamos que o coração que estiver disposto e aberto a Ti, em meio às multidões, em meio às populações, em meio às massas, ali o Senhor olhará para nós. Que mesmo, Pai, em muitos povos, aonde nós estivermos, aonde nós pisarmos, aonde nós formos e tocarmos, independente dos gritos a qual são dados, Senhor Jesus, vazios para outros deuses, independente dos gritos, Pai, que muitos professam a outros senhores, nós reconhecemos, Pai, e sabemos que o Senhor ali ouvirá a nossa voz. Porque nós adoramos um Deus vivo, um Deus altíssimo, um Deus que vive e ressuscitou, um Deus que nos lembra que nós somos uma igreja, um só corpo, um só espírito em adoração ao Deus vivo. Pai, o Senhor sendo o dono da vida aqui nessa noite, o Senhor possa curar, possa tocar, Pai, vidas que na intenção correta querem tocar no Senhor. Querem tão somente tocar um dedo nas suas vestes e ser curados. É disso que nós precisamos, meu Pai. Então que Tu possa nos ensinar, que Tu possa nos lembrar que as multidões, Senhor Jesus, elas passarão pela porta larga, mas nós queremos a porta estreita, porque nós sabemos que o nosso nome estará escrito no livro da vida. Pai, obrigado pela Tua palavra. Não deixe que nenhum filho Teu daqui saia sem lembrar, Pai, que nós somos um corpo com o Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim. Senhor, olha pra mim. Pois eu preciso do Teu olhar. Me humilharei, ressurgirei, criança eu serei, mas olha pra mim, as vestes tocarei. Eu chorarei, mas olha pra mim, olha
Amém. Deus abençoe a Gilbrac, né, que fez essa direção aí, abençoada. E toda a igreja aí que foi. Quantos foram abençoados por essa palavra? Por este culto, amém? Que nós possamos ter entregado aqui, né, tudo que nós preparamos e ouvimos. Deus continue usando a vida de cada jovem que tem se disposto nessa obra. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós temos pedido de oração aqui. Se você lembrar de mais alguém aí, coloca nas mãos do Senhor. Chegou os nomes aqui, né? Alícia, Camille, Ana Lúcia, Alessandra, Dona Zelita, José, Maria, Xavier, e tantos que você lembrar agora. Feche teus olhos, vamos clamar. Pai, são essas pessoas, ó Deus, que foram trazidas aqui, Senhor, ó Pai, e nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, como discípulos, e o Senhor nos escolheu para essa obra e o dever de orar uns pelos outros, Pai. Colocamos nas Tuas mãos e já Te agradecemos, ó Pai, pela cura divina, pela libertação, ó Pai, ó Deus, pela salvação dessas vidas, e o Senhor preparou, ó Deus, para estarem, ó Senhor, cada um clamando, cada um lembrando agora, se alguém enfermo, o Senhor entrou nesta casa, saia daqui curado também, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que entraram tristes, saíram daqui alegres, porque nós cantamos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua palavra, contribuímos, e assim para a Tua glória, em nome de Jesus, amém? Você pode sentar aí dando glória a Deus, aleluia. Nós já vamos estar encerrando. Nós continuamos aí a semana. Amanhã, nossa sexta-feira, nós temos aqui na igreja a Tarde da Bênção. Se você puder convidar alguém, né, que possa estar vindo. Alguns irmãos, a maioria está trabalhando, mas se você pode, sabe, alguém que está tranquilo nesse horário, chama, convida, para que possa ouvir a palavra aqui nas 3 horas da tarde. Também está amanhã os irmãos que estavam enfermos ou idosos, né? Também vão estar vindo para participar da ceia, que não é o culto de ceia, nosso culto de ceia é o segundo domingo, né? Mas os irmãos também possam estar vindo amanhã. A água do Daniel. Não toma água também? Daniel, essa água aqui já está... Só não posso babar nela, tem a proteção. E aí a gente está nos eventos também. Amanhã à noite a Umasbra, que também está reunindo para ensaiar, né? O Umasbra que já está ensaiando para o próximo culto aí, que tem abençoado.
a vida dos irmãos. Cláudio pede para avisar todos aí, amanhã é ensaio da Umas Braque. Já está olhando para o aniversário, que vai ser no final de outubro, comecinho de novembro, né? Então amanhã à noite é Umas Braque, todos os irmãos, os homens aí possam estar vindo. No sábado nós temos a nossa Dobraque, né, que é à tarde, que eles estão se reunindo, todos os adolescentes. Se você conhece um adolescente que está, como já foi falado aí, na massa, né, do celular, convida para vir aqui para a unidade, na comunhão, junto com os adolescentes aqui, às 3h. E à noite nós temos a Jubrac, que está se reunindo também no bate-papo, sendo ministrados e assim ministrando. Domingo agora já é o nosso culto que nós fazemos a oferta missionária, oramos pelos missionários, que você possa vir preparado para orar, para clamar pelas nações que são enviadas pela nossa missão Desafio, e o nosso clamor possa chegar até eles. Amém? Tem mais algum aviso ali? O Masbrac, coloca o banner da Masbrac para nós. Esse aí. Aí, ó, já está chegando. Os irmãos já vão convidando aí toda a igreja. São 2 dias, uma quinta-feira, é isso, né? Uma quinta-feira como essa. E o sábado. Amém? Então, 30 de outubro, 1º de novembro. Os irmãos têm um tema ali que os homens precisam celebrar, né? E essa celebração, eu creio que o Senhor vai falar grandemente na vida de cada irmão e irmã. E a gente sabe que os nossos aniversários aqui de departamento são para toda a igreja, não é como um seminário, né, para específico, mas toda a igreja, e assim para a glória de Deus. Amém? E a agenda pacentar, os irmãos têm até domingo para fazer o pedido da agenda, que vai dar o nosso, está aí também o banner, né? Vai dar o pano de fundo para nosso devocional do ano que vem, tema de unção, né? O ano da unção, 2026, e a gente está na devoção ainda, né? E aquele que é um devoto ao Senhor, ele pode também ir, um ungido, né? Então, é sempre nessa ordem. Tem as 3 cores ali. A agenda ela serve de devocional, está ali, né? Reflexões diárias, temáticas semanais, planejamento mensal. Tem uma sessão saúde agora aí, né? Os irmãos estão cuidando da saúde espiritual, mental, física, emocional, né? Plano de leitura bíblica diário. Você precisa ler a Bíblia, mas para isso você tem que fazer um plano, né? Ninguém vai ler a Bíblia sem não fizer plano, voto, né? Que é o nosso tema de votos, né? Senão você não lê. Não lê, vai dar sono, vai ler no celular, vai arder o olho, né? Vai ler uma Bíblia, e hoje está difícil comprar a Bíblia. A pastora já viu ali que estão tirando versículos. Já estavam querendo tirar, né? E celular é mais fácil tirar, né? Então, que você filtre, né? Manda para o pastor, manda para a gente a Bíblia que você vai comprar, para você não comprar uma Bíblia que já não tenha toda a palavra de Deus. A gente vai procurar filtrar isso daí, tá? A gente estamos nos finais dos tempos e Jesus está às portas, né? Então a agenda, ela não é uma Bíblia, mas ela é um manual que nós temos como fomentação, né, da palavra de Deus, para incentivar você a ler também a leitura, plano de leitura, tema com oração do dia e muito mais, né? Ele vai orar, Senhor, abençoa, amém. A gente tem todos o plano de oração lá. Então, que você possa investir, não é um gasto, esse valor é um investimento. Nós agora vamos estar fazendo os pedidos até domingo, e nós temos aí 2 meses para acertarmos. Quem quiser parcelar esse valor aí, né, pode fazer outubro e novembro, tá bom? A gente vai estar fazendo isso aí, né, para a glória de Deus, que você possa espalhar para outras pessoas também, para fazer devocional, né? Não é só jogar, só domingo eu vou lá, não. Domingo e quinta, e os cultos que viemos, né, são os resultados que nós trazemos, amém? Vamos colocar em pé, vamos estar encerrando. Quinta-feira que vem já é o culto dirigido pela nossa UFEBRAC, amém? Então as irmãs já estão empenhadas aí. Esse culto de departamentos é para você ser incentivado a evangelizar, como a palavra do nosso irmão Daniel,
Amém? E evangelizar lá fora e edificar aqui dentro. Então nós temos essas duas pernas da igreja. Terça-feira nós estamos aprendendo sobre unidade, sobre comunhão, sobre relacionamentos uns aos outros, né? Estamos sendo chacoalhados aqui pelo Espírito Santo e que você possa participar também. Ainda há lugar, né, na terça-feira, principalmente os líderes e obreiros são convocados a estarem aqui. Não tem como você fugir, né? O obreiro precisa estar como linha de frente, a não ser que esteja trabalho ou enfermo aí, a gente sabe, mas precisa ser exemplo. Amém? Estenda a sua mão. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por esse dia especial, por essa Jubrac, Senhor, os jovens unidos aqui do Brasil para Cristo, Biritiba-Mirim, que estão, ó Deus, empenhados na missão, Pai, sabendo o seu lugar e ocupando esse lugar para cumprir a missão, e eles possam continuar, Senhor, nesse fervor, nesse avivamento, nesse fortalecimento espiritual. Abençoa toda a liderança da Jubrac. Ô Senhor, aqui também te louvamos por cada irmão, por cada irmã que foi abençoado, Pai, que foi agora, Senhor, edificados pela Tua palavra, pelo Teu louvor cantado, pelos altos louvores. Senhor, que possamos levar para a nossa casa, possamos levar isso para o nosso lar, para onde nós trabalhamos, onde nós formos nesses dias, possamos levar essa palavra rica. Ô Senhor, oramos para que o inimigo seja destruído e que ele não venha roubar essa semente, mas que a semente, que a palavra de Deus encontre uma terra fértil, que é o nosso coração, e produza 30, 60, 100 por um frutos em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre, e todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.